eu sou Tati Tagliari e no vídeo tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer essa capinha aqui para livros. Essa capa é muito legal, ela serve para livro, para planner, para bíblia, para vademecum, eu não sei se é assim que pronuncia, enfim, para qualquer livro que você precisar levar com você no dia a dia. Essa capa é muito legal, ela tem vários detalhes bem legaisinhos, que são, por exemplo, essa alça aqui, para você carregar com você, obviamente, para qualquer lugar que você precisar. Ela tem essa aba de fechamento com botãozinho, que o seu livro não escorrega daqui de dentro. Ela tem também essas abas internas aqui, que seguram o livro no lugar. Ela tem também um marcador de páginas, que também é uma coisa a menos para você pensar no seu dia a dia, para levar junto com você. E ela é toda feita no tecido, estruturada com a manta R1, então se você quiser colocar um bolsinho extra, um bolsinho com zíper na parte de trás, de repente, é só você botar a tua imaginação para correr, que dá para fazer várias adaptações e personalizações nessa peça aqui. Essa peça ela não tem molde, não vou disponibilizar o molde, porque eu vou disponibilizar as medidas que eu fiz essa minha peça aqui, mas você fica comigo durante o vídeo. Presta atenção em todos os detalhes, porque eu vou ensinar como é que você tira as medidas de qualquer livro seu ou do seu cliente para fazer essa peça aqui no tamanho exato que você precisar ou que o seu cliente pedir. Você pode fazer a peça 100% personalizada para as necessidades do seu cliente. Vamos lá? Para fazer a nossa capa de livro, o projeto de hoje, eu vou utilizar esse livro aqui como exemplo. Então, todas as medidas que eu passar vão ser relativas a esse livro aqui. Mas antes eu vou ensinar você como auxiliar o seu cliente ou você mesma a tirar as medidas de qualquer livro que você precisar fazer uma capa. Nós vamos precisar basicamente de 3 medidas. A altura do livro, a altura da lombada do livro, que é essa partezinha aqui, e a volta toda do livro, tá? Então, para o livro de hoje, aqui para nossa capa de hoje, nós vamos utilizar de altura a medida base de 23,5 centímetros. A lombada desse livro aqui, ela tem aproximadamente 3 centímetros, tá? Um pouquinho mais de 2,5. E para a volta toda, eu vou medir assim, ó. Vou vir aqui e vou passar e sair aqui atrás. E aí, eu tenho a medida de 34 centímetros, 34,5, tá? Então, essas são as medidas do livro que eu vou utilizar como base para a capa que eu vou ensinar hoje. E você vai utilizar exatamente esse jeito de tirar as medidas para fazer a capa para o seu cliente, personalizada para o tamanho que ele precisar. Depois de tirar as medidas do livro que a gente vai fazer a capa, nós vamos cortar tecido principal e forro para nossa capa do livro. Com as medidas de 23,5 de altura do meu livro, eu cortei aqui os meus tecidos, mas eu não cortei com 23,5. Eu adicionei 2 margens de costura, aqui em cima e aqui embaixo, de um pé de máquina. E a gente já sabe que um pé de máquina é igual a 0,75 centímetros. Então, no total, aqui em cima e aqui embaixo, seriam 1,5 centímetro a mais. E aí eu acrescentei também mais 1,5 centímetro a mais, porque a gente vai fazer também um pesponto decorativo no final da peça, que vai comer um pouquinho de tecido aqui e aqui também. Então, no final, eu acrescentei 3 centímetros a mais na altura da nossa capa, para cortar esse tecido aqui e o forro. Então, de 23,5, acrescentando 3 centímetros, eu cheguei em 26,5. E aí, eu arredondei para 27 centímetros, aqui e aqui. E eu fiz a mesma coisa na volta toda do livro. Nós chegamos em 34,5. E aí, eu acrescentei 3 centímetros de margem de costura e de pesponto decorativo. E de 34,5, nós fomos para 37,5. E eu arredondei para 38 centímetros, tanto aqui quanto no tecido de forro. Então, só para recapitular, essas medidas aqui são de 27 por 38 no exemplo do meu livro. Quando você tirar as suas medidas, é só você acrescentar 3 centímetros a mais na altura e 3 centímetros a mais na volta toda. Esse tecido aqui, gente, ele pode ser inteiro, tá?
Eu só cortei e fiz esse detalhe aqui no meio, com essa rendinha e tudo mais, porque a minha estampa, olha só, que por sinal é uma estampa lindíssima, mas a minha estampa, ela é direcional, tá vendo? Os gatinhos e os livros na estante. Eu não posso colocar o tecido inteiro, porque senão os meus gatinhos na parte de trás, eles ficariam virados ao contrário. Então eu tive que cortar o meu tecido e costurar ele de novo, gatinhos virados para cá e para cá. Já que eu ia precisar cortar, eu acrescentei um detalhe aqui no meio, que daí a lombada da minha capa de livros, olha só, ela vai ficar assim bem bonitinha, diferente. Se você quiser fazer essa lombadinha aqui, como é que eu te aconselho a fazer? Você vai pegar a medida da lombada do seu livro, que no meu caso foram 3 centímetros, e aí você vai acrescentar 4 centímetros para cá e 4 centímetros para cá. 4 mais 4 são 8, mais esses 3, 11, e aí eu coloquei mais uma margenzinha de costura de 1,5 aqui e arredondei para mais, e eu fiquei com 13 centímetros aqui no meio. Você pode fazer esse detalhezinho para as medidas do seu livro também. É só pegar a sua medida da sua lombada, 4 para cá, 4 para cá, mais margem de costura. Ah, e eu esqueci de comentar que esse meu tecido principal aqui, ele tá todo na manta R1, tá? E aqui eu já fiz aqui um matelaçado decorativo, aqui no meio eu escolhi deixar sem nada, mas é muito importante passar alguma costura, nem que seja aqui na volta, porque a cola da manta R1, ela não é permanente, então a gente precisa passar uma costura para ela não descolar com o uso. E o meu forrinho, meu tecido de forro, ele tá puro, não tem nenhuma entretela nem manta. Para fazer a aba de fechamento da nossa capa para livros, nós vamos precisar de 2 tecidinhos num forrinho ou num tecido principal da sua escolha. Não precisa ser exatamente o mesmo que você está usando de tecido principal para capa. E como é que nós vamos medir essa aba de fechamento aqui? A largura da nossa aba vai ser sempre 8 centímetros, tá? Porque são 8 centímetros que eu tenho de distância entre as alças, isso eu vou explicar daqui a pouco. Então, essa aba de fechamento, ela precisa passar no meio das 2 alças da nossa capa para livro. Então, aqui vai ser sempre 8 centímetros. O que vai mudar é a altura dessa aba de fechamento aqui, porque vai depender do tamanho da lombada do nosso livro. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho uma lombada de 3 centímetros, e aí eu acrescento mais 7 centímetros, tá? Então, 3 mais 7 são 10, e aqui eu ainda preciso colocar a margem de costura, que vai vir aqui em cima e aqui embaixo. Então, 10 mais 1,5, 11,5, e eu sempre arredondo para mais, então eu cortei com 12. Então, para resumir, eu tenho 8 centímetros por 12 aqui nesse meu exemplo. Eu vou cortar 2 vezes no tecidinho e 1 vez na manta R1. E eu também vou precisar de um parzinho de botão Ritas. Para as alças da minha capa de livro, nós vamos utilizar 2 pedacinhos de 25 centímetros cada um. Esse tamanho, ele não muda independente do tamanho do livro, vai ser sempre esse tamanho, tá? E aqui eu tô usando uma alça de 25 milímetros, tá? 2,5 centímetros. E para fazer o marcador de páginas, eu vou utilizar uma fita gorgurão ou uma fita de cetim. Aí você vai escolher a largura que você quiser, tá? Dessa fita. E eu vou usar aqui um botãozinho que eu vou pregar na ponta desse marcador de livros, só para fazer ali um voluminho, para ficar fácil para a pessoa encontrar onde é que tá o marcador de livros, tá? E esse botão aqui, ele vai acompanhar a largura da fita que você quiser usar, tá bom? Então, o tamanho do botão também fica a seu critério. O comprimento, né, o tamanho dessa fita aqui, você vai cortar sempre 1 centímetro maior do que a altura que ficou o seu tecido principal e o seu forro. Lembra que a gente fez aquele cálculo e chegou em 27 centímetros no caso do meu exemplo? Então, aqui eu vou cortar essa fita aqui para o marcador de páginas com 28 centímetros, um centímetro a mais do que o meu cálculo do tecido principal. Lógico que se você for usar um detalhe muito grande, muito maior aqui do que esse botãozinho, por exemplo, que eu tô colocando, você vai calcular aqui quanto que você quer que passe para fora do livro.
né? Talvez você precise de mais. Mas se você não for colocar nada ou for colocar só um botãozinho que nem eu aqui, 1 centímetro a mais já é suficiente, porque nesse caso aqui a gente só vai ter uma margem de costura. Então, 1 centímetro a mais é o tamanho ideal. E para fazer as abas internas da nossa capa de livro, onde a gente vai encaixar o livro pelo lado de dentro, nós vamos utilizar 2 vezes num tecidinho de forro, nas medidas de 27 de altura, tá? Que é a mesma do nosso tecido principal e do nosso forro do tecido principal, por 22 de largura, tá? Esses 22 centímetros você pode alterar se você quiser. Se você estiver fazendo um livro, por exemplo, que é pequenininho assim, você não vai querer esse montão de aba para encaixar o seu livro. Então, você pode fazer, de repente, uma aba mais estreitinha, tá? Esses 22, eles vão dobrar, vai virar 11. E aí, considerando aqui a margem de costura, você vai ficar com quase 10 centímetros de cada lado para fazer a aba do seu livro, a aba de encaixe do seu livro. Então, de novo, você vai avaliar o tamanho, a largura, comprimento, tudo do livro que você está fazendo, para ver aqui um tamanho ideal de aba para o seu livro. Mas, lembrando que a altura tem que ser sempre igual ao do tecido principal e o do forro do tecido principal. Nós vamos começar a nossa costura pelas 2 abas internas do nosso livro. Então, nós vamos pegar aqueles 2 tecidinhos de 27 por 22 e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um deles, vou dobrar ao meio, tá? E assim, vou dobrar sempre na largura dos 22 centímetros, tá? Vou dobrar aqui o direito para fora e aí eu vou ficar com 11 por 27. E eu vou passar aqui um pesponto decorativo com a distância de meio pé de máquina. E eu vou fazer a mesma coisa nessa outra parte aqui também, tá? Vou dobrar ao meio, direito para fora, e vou passar aqui um pesponto decorativo com a distância de meio pé de máquina. Depois que eu fiz esses pespontos decorativos, eu vou pegar o meu forro, que é do tamanho do meu tecido principal, que é do mesmo tamanho, né? De 27 por 38. Vou pegar essas 2 partezinhas aqui que eu fiz o pesponto decorativo e eu vou encaixar nas 2 laterais aqui. Eu vou colocar bem alinhado com uma lateral e aqui eu vou colocar bem alinhada com a outra lateral. Lembrando que a parte aberta fica para fora e essa parte que eu passei o pesponto decorativo vai ficar para dentro. Mesma coisa desse lado. E aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar 2 costurinhas de segurança bem na bordinha, só para manter esses tecidinhos no lugar. Depois, se você achar necessário, você refila aqui qualquer excesso de tecido que ficou sobrando, para ficar tudo do mesmo tamanho. Já costurei aqui as 2 abas de encaixe do meu livro, no meu forro, e agora eu vou reservar essa parte aqui. Agora nós vamos costurar a aba de fechamento da nossa capa para livro. E como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito dos meus 2 tecidos e eu vou manter a manta virada para cima. Aí eu vou fazer uma costura aqui, aqui e aqui, com a distância de um pé de máquina, e vou deixar aqui em cima aberto para desvirar. Se você quiser, você pode colocar aqui um arredondado nos cantinhos, mas isso é opcional. Depois de costurado, a gente vai refilar o excesso de tecido aqui nas bordinhas, vai desvirar a peça por essa abertura aqui, e aí nós vamos fazer um pesponto decorativo na volta toda, com a distância de meio pé de máquina. Eu vou mostrar todos esses passos agora.
Tá aqui a minha abinha de fechamento toda costurada. Olha só, deixa eu mostrar aqui bem pertinho como é que ficou o pesponto decorativo. Eu fiz um arredondadinho, eu usei o meu cone de linha para fazer esse molde redondinho aqui, tá? Você pode usar qualquer coisa que você tiver aí. Agora nós vamos começar a colocar esses detalhezinhos aqui na nossa capa, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o centro dessa medida aqui e dessa daqui também. Como é que eu vou encontrar esse centro? Eu vou dobrar a minha capa, vou colocar aqui bem certinho essa pontinha. E aí, eu vou vir aqui com a tesoura e vou fazer um piquezinho. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Já encontrei aqui o centro das minhas duas laterais. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha aba de fechamento. E aí, eu vou pegar essa minha aba e eu vou colocar na parte que vai ficar atrás do meu livro, tá? Nesse caso aqui, quando eu fiz as minhas emendas de tecido, eu coloquei essa rendinha aqui para ficar aparecendo na frente da minha capa. Então, essa aqui é a capa do meu livro, né? E essa daqui, eu sei que é a minha parte de trás, porque não tem rendinha. E aí, você vai eleger aí na sua estampa uma parte para ficar para trás do seu livro. E é aqui que a gente vai costurar a nossa aba de fechamento. Nós vamos colocar o direito da nossa aba virado para baixo, tá? Então, vai ficar direito da aba com o direito do tecido. E nós vamos alinhar o pique de centro que a gente acabou de fazer aqui com o pique de centro que nós encontramos aqui. Nós vamos alinhar aqui bem certinho, centro com centro. E aí, eu vou colocar aqui uns clipezinhos para já segurar no lugar isso daqui. E a gente vai passar uma costurinha de segurança bem aqui na bordinha. O que a gente vai fazer agora também é colocar o nosso marcador de livros. Eu vou pegar aqui, ó, esse aqui são os meus 28 centímetros de fita que eu cortei para fazer meu marcador de livro. E aqui, como eu tô utilizando uma fita sintética, eu dei uma queimadinha na ponta para não desfiar. Nessa ponta aqui, olha só, eu cortei ela arredondada e dei uma queimadinha também. E aí, eu já preguei o meu botãozinho para ficar um detalhezinho bonitinho no meu marcador de livros. E eu vou pegar essa fitinha e eu vou costurar ela bem aqui, olha só, 1 centímetro de diferença da minha emenda da lombada. Se você não tiver emenda de lombada, você vai fazer o seguinte, você vai encontrar o centro da sua peça aqui, tá? E aí, você vai usar a mesma técnica do pique, só que você vai medir nessa extensão aqui, você vai encontrar o centro. E aí, você vai medir o tamanho da lombada do seu livro, tá? Você vai encontrar aqui a lombada do seu livro. E aí, você vai colocar esse marcador de livros, você vai colocar ele mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetro de distância de onde termina a lombada do seu livro, tá bom? Porque a gente não quer que isso daqui fique no meio do livro, porque daí fica dobrado quando você fecha o livro, né? A gente quer que ele fique bonitinho assim, aberto. Então, no meu caso aqui, eu vou usar essa medida, porque eu já sei que vai dar certinho, mas você tem que levar em consideração o tamanho da lombada do livro que você tá costurando da capa. Eu vou pegar e vou colocar aqui também já um clipezinho, porque eu vou passar uma costurinha de segurança aqui também, tá? E agora, nós vamos colocar as alças da nossa capa pro livro. Essas duas alças aqui de 25 centímetros. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aqui a marcação de centro desse lado e desse lado também. E nós sabemos, lembra que eu falei pra vocês, que eram 8 centímetros entre uma alça e outra. Então, nós vamos pegar a régua, nós vamos colocar aqui o 4 da nossa régua bem em cima do pique de centro. E aí, eu vou fazer uma marcação no 0 e uma marcação no 8. Eu vou fazer isso desse lado e desse lado aqui também. Fiz aqui as minhas marcações com giz, aqui exatamente nos 8 centímetros. E aí, eu vou pegar as minhas alças e vou marcar aqui na seguinte forma. Eu vou colocar elas exatamente aonde termina a minha marcação, tá? Minha marcação aqui tá bem aqui, eu vou colocar a minha alça a partir daqui pra lá e vou colocar um clipezinho pra segurar ela no lugar.
E eu não quero costurar essa alça embolada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ela reta, vou dobrar assim, e depois eu vou dobrar assim, tá? Para ela não ficar torcida. E eu vou marcar ela aqui, vou prender ela exatamente aonde termina também essa marcação aqui, tá? Não vou colocar em cima da marcação e nem antes, eu vou colocar depois, vou colocar bem aqui. Minha marcação tá desse lado. Vou colocar um clipezinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aqui, vocês percebam que vai dar bem certinho, ó, não vai passar por cima dessa minha aba de fechamento, porque a gente fez ela exatamente com 8 centímetros, e aí tem uma margem de costura aqui e aqui, para ficar exatamente essa folguinha aqui de quase 1 centímetro de distância. Vou prender da mesma forma desse outro lado aqui. E agora que eu já estou com todos os meus detalhes aqui, eu vou lá para a máquina de costura passar a costurinha de segurança nisso aqui tudo. Nas alças, na aba de fechamento e no meu marcador de páginas. Já passei aqui costurinha de segurança em todos os meus detalhes. E eu esqueci de falar uma coisa, gente. Se vocês estiverem fazendo aqui o seu marcador de livros com algum detalhezinho na ponta e ele tiver um lado direito e um lado avesso, na hora de costurar aqui a costura de segurança, a gente precisa colocar ele da mesma forma que a gente colocou a aba de fechamento, tá? O direito tem que ser para baixo. Direito do marcador de livros com o direito do tecido. Agora, a gente vai pegar alguns alfinetes e eu vou colocar nessas partes aqui que ficam soltas, tá? Principalmente no marcador de livros, porque eu vou costurar aqui a borda para fechar a nossa capa de livros e eu não quero que esses tecidos eles passem aqui da delimitação do tamanho da minha capa e me atrapalhem na hora da costura. Então, eu vou colocar aqui alguns alfinetes para segurar essas peças no lugar. Depois, antes de desvirar a nossa peça, a gente tem que lembrar de tirar esses alfinetes. Agora, com tudo alfinetado bonitinho, eu vou pegar aqui o meu tecido de forro, que é aquele tecido de forro que está com as duas abas de encaixe do livro, e eu vou colocar aqui direito com direito, vou posicionar o meu forro em cima do meu tecido principal, vou alinhar todas as extremidades bem certinho, vou clipar essas duas peças juntas e vou levar lá para a máquina de costura para passar uma costura aqui na volta toda com a distância de um pé de máquina. Mas eu vou deixar uma abertura aqui embaixo, tá? E a parte de baixo é aonde não tem o nosso marcador de páginas, tá? Na parte de baixo aqui, eu vou deixar uma distância de mais ou menos a largura da minha mão aberta para a gente desvirar essa peça aqui. Vou passar a costura e ainda não vou desvirar. Vou voltar aqui para a mesa para explicar mais um passo antes. Terminei aqui a costura na volta toda da minha peça e deixei a abertura aqui embaixo. Só que antes de refilar o excesso de tecido e desvirar, nós vamos fazer um micro arredondadinho aqui bem nas pontinhas, nessas 4 pontinhas aqui que a gente acabou de costurar, tá? Eu vou usar como molde para fazer o meu arredondado um botãozinho idêntico ao botãozinho que eu coloquei no meu marcador de páginas, tá? Porque eu quero que esse arredondado ele seja bem mínimo mesmo, porque senão ele vai roubar medidas da nossa peça, tá? O livro ele não vai chegar aqui até o cantinho. E esse arredondado, ele é só para ficar assim um acabamento mais bonitinho a hora que a gente desvirar a peça, porque senão fica aquela ponta muito seca assim para fora, tá? Então vamos fazer aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês, que é um arredondado bem minimozinho, tá vendo aqui, ó? Que eu risquei perto da minha costura, é só para facilitar a nossa vida, para fazer um acabamento bem bonitinho na hora que a gente desvirar essa peça. Eu vou marcar aqui as 4 pontas, vou levar lá para a máquina e vou passar uma costura em cima dessas marcações redondinhas aqui que eu acabei de fazer.
Terminei de fazer aqui o meu arredondado, olha só, deixa eu mostrar desse lado onde não tem o risco, que dá pra ver melhor, ó. É um arredondado bem sutil, tá? Mas se você não quiser fazer o arredondado, se quiser fazer o cantinho fininho, pontudinho, também pode fazer, tá bom? Agora a gente vai refilar todo o excesso de tecido que tem aqui na borda toda, mas nós não vamos cortar o excesso de tecido aqui perto da abertura, tá? Essa abertura aqui que a gente deixou para desvirar, eu vou deixar esse tecidinho aqui compridinho, grandinho, pra gente conseguir fazer o acabamento para fechar esse buraco depois. Vou refilar a volta toda e aqui nas curvinhas ou você usa uma tesoura de picote ou você usa uma tesoura comum e faz uns piquezinhos aqui assim para auxiliar essa curva no avesso. Refilei os excessos de tecido, agora eu vou colocar a minha mão aqui por dentro e eu vou encontrar onde estão os meus alfinetes, tá? Vou procurar aqui onde estão meus alfinetes, eu vou tirar esses alfinetes antes de desvirar a minha peça. E agora eu vou desvirar a peça. Tô aqui com a minha peça toda desvirada e aí nesse momento, se você achar necessário, leva ela lá pro ferro de passar roupa para ajeitar todas essas bordinhas aqui, olha só, para ficar tudo bem direitinho, costura com costura, tá? Tudo bem alinhadinho. Se você preferir, leva lá pro ferro de passar roupa. E aí, depois de ajeitar todas essas bordinhas aqui bem certinho, a gente vai acertar aqui também a abertura que a gente deixou para desvirar. Como é que eu vou acertar essa abertura? Eu vou dobrar ela para dentro, tá? Vou dar algumas puxadinhas assim, ó, porque daí, olha só o que aconteceu com o forrinho, ele já ficou dobradinho, tá vendo? E aí o tecido de fora, ele vai acompanhando naturalmente, ó. E aí a gente coloca essas duas partes para dentro, como se elas estivessem costuradas. Eu alinho aqui bem certinho todos os tecidos. E aí eu vou colocar aqui alguns clipes ou alfinetes para manter essa partezinha aqui fechada, dobradinha no lugar. E eu vou levar lá para a máquina de costura e eu vou passar uma última costura aqui, um último pesponto decorativo, tá? Com a distância de meio pé de máquina. Eu vou usar a mesma linha que eu usei para fazer o matelaçado aqui do meu tecido. E eu vou passar essa costura na volta todinha da minha peça, inclusive aqui em cima, que ela vai servir para fechar essa abertura. Tá aqui a nossa capa quase finalizada, ainda falta a gente colocar o botãozinho para fechar. Mas por enquanto, a gente vai testar para ver se o livro cabe, né? Que a gente fez aqui o livro, a gente não testou para ver se o livro cabe. Então vamos ver se o livro cabe aqui. Olha aqui, coloquei o meu livro aqui dentro e deu as medidas certinhas, tá, gente? Ó. E agora que a gente tá com o nosso livro colocado dentro da nossa capa, né? Aqui tá tudo bem certinho, tá tudo bem encaixadinho. Eu vou aproveitar para já medir onde é que vai ficar o meu botãozinho de fechamento. Eu vou vir aqui com a minha aba e eu vou trazer a aba aqui para dentro, assim, né? Vou dobrar ela assim, desse jeito. Aí eu venho, trago a minha aba de fechamento aqui por cima, tá? Eu não quero que isso aqui fique muito apertado assim, tá? Porque senão vai dobrar o meu tecido e vai ficar feio. Então, eu vou deixar uma folguinha, né? Eu não vou puxar muito, pra não ficar repuxado. E eu quero que a minha aba fique exatamente assim, a minha aba de fechamento. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma coisa pesada, vou colocar aqui em cima só pra marcar aonde eu quero que ela fique, né? E aí eu vou pegar a minha régua e uma caneta e eu vou marcar o centro da minha peça, no centro aqui, né?
Eu tenho aqui quase 7 centímetros, ó. Eu vou jogar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, pra ficar 7, pra ficar um número redondinho. Então, se eu tenho 7, eu vou ter que marcar o centro no 3,5, tá? E eu já vou aproveitar e já vou ver aqui no olho, mais ou menos, onde é que eu quero que fique o meu botãozinho, tá? Eu quero meu botãozinho mais ou menos nessa altura. E esse aqui é exatamente o lugar onde eu quero que fique o meu botãozinho, tá? Eu vou marcar também onde é que ele vai sair do outro lado. E aí, para isso, eu vou pegar um agulhão, olha só. Aí, eu vou vir com muito cuidado para não estragar o livro, tá? Eu vou vir aqui com o agulhão, vou vir bem devagarinho, furando aqui a minha aba de fechamento. Saiu aqui do outro lado, ó, eu sei exatamente aonde vai ficar o meu botãozinho, por causa do meu agulhão. E aí, agora que eu já tenho a marcação desse lado e desse lado, eu levo lá pro balancinho para colocar os meus botõezinhos Ritas. Só lembrando uma coisa bem importante, eu sei aqui aonde eu quero que fique o meu botãozinho, só que eu não posso aplicar o meu botãozinho, eu vou tirar o livro aqui, para mostrar para vocês um exemplo. Eu não posso vir aqui e colocar o meu botão Ritas aqui, porque eu preciso que essa aba ela fique solta, porque senão o meu livro não vai entrar mais aqui. Então, na hora de aplicar o meu botãozinho Ritas, eu tenho que fazer assim, ó, com essa minha aba de encaixe do livro. Eu tenho que fazer assim, e aí encaixar o meu botãozinho Ritas nessa parte aqui do tecido, para sair aqui desse lado. Eu tenho que deixar essa aba livre. E finalizei aqui meu botãozinho Ritas aplicado na minha aba de fechamento. E aqui, que eu tinha explicado para vocês, olha só, meu botãozinho tá lá dentro. A minha aba de encaixe do livro, ela tá livre. E aqui tá o meu botãozinho Ritas. Se você gostou do vídeo tutorial de hoje da capinha para livro, não esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sabendo dos próximos vídeos.